Jesus falou assim: aquele que crê, tudo é possível. Tudo. Quando ele disse tudo, tudo é possível você acreditar que você vai ter uma vida boa, saudável e feliz e ela acontecer. Como é possível você acreditar que o mundo é difícil, que sua vida é difícil e que há muito sofrimento no mundo e você viver isso. Então, tudo é possível aquele que crê, tanto coisas ruins como coisas boas. As suas crenças são o seu limite. Se você acredita que não pode, não pode. Se você acredita que pode, você pode. Jesus foi o maior coach que existiu na história. E ele soube explicar. Só que, por algum motivo, foi mudado. O imperador Constantino, no século IV, mudou a Bíblia, né? Adulterou algumas informações que Jesus deixou mais clara, específica, e deixou só um pouco meio confusa. Deixou alguma coisa na Bíblia que é mais confuso um pouco. Então, o que a gente precisa? Precisa buscar profissionais capacitados para que ajude nós a quebrar nossas crenças e entender o que é fé, o que eu acredito, o que eu vivo. Eu vivo o que eu acredito. Eu estou vivendo o quê? O que eu estou acreditando na minha vida? Estou justamente vivendo o que eu acredito. Se eu acredito que o mundo é difícil, que há muitas barreiras, muita dificuldade, que existe muito sofrimento, muita destruição, o que vai acontecer? Barreiras, dificuldades e destruição na minha vida. Se eu acredito que eu posso viver uma vida feliz, próspera, desfrutar, como está na Bíblia, comer do melhor fruto dessa terra, se eu acreditar nisso verdadeiramente, no oculto do meu coração, é esse caminho que eu vou começar a trilhar, ou que eu já estou trilhando. O que eu acredito, eu sou capaz de viver. Foi o que Jesus ensinou. Você é capaz de viver segundo a sua fé. Então, a gente temos as nossas crenças, e em cima dessas crenças que foi colocado todo o poder. Em alguma parte da Bíblia, Jesus disse: feliz é aquele que crer sem ver. O que ele quer dizer com isso? Crer sem ver. Você acredita que vai ter uma vida melhor, mas é acreditar de saber que realmente vai acontecer e não esperar que um dia você vai ter uma vida melhor, porque um dia não existe. Acreditar que a sua vida vai melhorar a partir do mês que vem, que você vai fazer o que for preciso para isso. Você vai tentar entender como você funciona, você vai tentar entender o que é fé, você vai entender por que uns conseguem e outros não, sendo que o mundo é o mesmo para todos nós. É o que eu sempre falo, eu criei uma frase que eu digo assim: todos nós vivemos no mesmo espaço, só que cada um vive num mundo diferente. Nós ocupamos o mesmo espaço aqui nessa terra, mas o nosso mundo de acreditar, onde a gente acredita, que eu acredito, é o meu mundo. E aí eu vivo um mundo diferente. Eu acredito numa coisa que realmente funciona na minha vida. Essa é o que eu estou acreditando de verdade, é o que funciona, é o que está acontecendo. Então, o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? Procurar entender como que eu funciono, o que é preciso acontecer na minha vida para me chegar onde eu quero, como que eu devo fazer para me alcançar o que eu quero. E assim, uma vez fazendo isso, aí eu vou começar a entender que tudo que eu penso eu crio. Tudo. Pensei e criei. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. E aí tudo que você pensa, você cria. E você pensa segundo o que você acredita. E você acredita segundo o que foi ensinado a você. Aí vem lá, Jesus falou: tudo é possível aquele que crê. Crê em quê? Se eu acredito ter uma vida melhor, de verdade, procuro entender o que eu preciso fazer para chegar lá, eu vou conseguir. Se eu acredito verdadeiramente. Agora, se eu acredito que o mundo está perdido, está difícil, eu vou ficar perdido nesse mundo. A gente vive cada um nos seus próprios pensamentos. E assim vai vivendo, vai passando a vida, as histórias, tudo vai se vencendo. E a gente não consegue chegar onde a gente quer. Por quê? Porque a gente não está entendendo como que nós funcionamos. Foi tirado muita coisa da Bíblia que nos ensina de como a gente funciona. Quando eu penso segundo o que eu acredito. Eu acredito em quê?
Em que eu acredito? Eu acredito que eu vou ter uma vida melhor, que eu vou ter uma vida farta, eu vou ter alimentos de fartura, um carro bom, uma casa boa? Ou eu acredito que o mundo está indo para a destruição, que tudo está acabando? Porque uns tão bem, estão prosperando, e outros não. Por quê? Porque poucos são os que acreditam. Poucos são os que confiam que as coisas vão melhorar. A maioria acredita que está ruim, que está ficando pior, e por isso a maioria está nesse quadro, está pior, na pior situação. Poucos prosperam, por quê? Poucos acreditam que vão prosperar e poucos fazem o que precisa fazer para prosperar. O mundo é uma maravilha, é um paraíso. Agora, o meu mundo que eu vivo é de acordo com o que eu acredito, está na minha cabeça. E eu preciso saber com clareza, com transparência, qual o mundo que eu quero viver, o que eu quero ter no meu coração, como que eu quero ser. Eu preciso entender as leis que existem nesse universo, a lei da atração, a lei da causa e efeito. Eu preciso entender que toda ação gera uma reação. Que ação eu estou tendo? E para mim ter uma reação diferente na minha vida, um resultado diferente? O que eu estou fazendo para isso? Eu tô todo mês eu falo as mesmas coisas, eu faço o mesmo trabalho, eu pago as mesmas contas e já faz 10 anos, 15 anos e isso não muda. Por quê? Porque eu estou no ciclo de pensamento físico. Pensamento coloca o meu físico naquele lugar. Eu tenho que, primeiro passo, entender como eu funciono. Segundo passo, começar a mudar meus pensamentos. Uma vez mudando o pensamento, eu mudo as palavras, mudo o sentimento, e aí eu começo a sair de um espaço para outro espaço no mundo espiritual, que é o mundo que cria o mundo físico, é o mundo espiritual. Uma vez partindo de um pensamento para outro pensamento, eu estou levando o meu corpo, meu conhecimento, minha sabedoria para outro pensamento, para outro mundo. E aí eu vou viver aquele espaço agora, a partir desse momento. A onda tá brava aqui, ó. E aí é assim que funciona. Se você acreditar, lembrei agora que Jesus andou sobre as águas. Por que ele andou sobre as águas? Ah, porque ele é o filho de Deus. Não, é porque todos nós somos filhos de Deus e que eu saiba, ninguém da gente anda sobre as águas. Ah, porque ele tem poderes. Não, ele andou sobre as águas porque ele disse: tudo é possível aquele que crê. Então ele acredita poder andar sobre as águas. Ó, a onda tá agitada. Então, se você acreditar que é possível você andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas também. Entendeu? Deixa eu mudar um pouquinho aqui para dar uma olhada, ó, o ambiente, ó. Ó, mar, 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 mar. Então, se você acreditar ser possível que você ande sobre as águas, você vai andar sobre as águas também. Entendeu? Então, tudo é possível aquele que crê. Quem acredita, alcança.